Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo eu vou atualizar você sobre todas as negociações do Santos durante essa semana. Vários jogadores saindo, hein? Além disso, vamos também falar sobre a busca do Santos por zagueiro no mercado e atualizações do Peixe sobre treinador. É importante a gente falar sobre isso também, tá bom? Vamos, como sempre, direto às informações e, como sempre, em toda atualização semanal das negociações do Peixe, vamos começar falando sobre a saída dos jogadores. Vamos começar falando sobre Diego Pituca. O Santos recebeu, durante a semana, uma proposta do Vevare Nagasaki, clube japonês que joga a segunda divisão do Japão, pelo volante Diego Pituca. A proposta foi de empréstimo de 1 ano com o jogador, e o salário seria pago totalmente pela equipe japonesa. O Santos, porém, não tem interesse em emprestar este atleta, muito por conta dele não trazer hoje ao Santos um retorno financeiro em uma negociação em definitivo, né, uma transferência de compra, por exemplo. E o Santos também tem um outro problema, que o Santos já está alcançando o limite de jogadores emprestados, o limite da FIFA, né? Então, com isso, o Santos teria que, pelo menos, tentar rescindir com o Pituca para que ele pudesse se livrar deste jogador. É de interesse do Pituca a transferência para a equipe japonesa. Muitas pessoas próximas ali dele dizem que ele reconhece que não tem ido muito bem durante essa segunda passagem pelo Santos. Dizem que ele mesmo se decepcionou ou tem se decepcionado com o desempenho em campo e principalmente por conta das críticas da torcida. Então, por conta disso, todo o incômodo que ele tem tido, é de interesse dele, sim, se transferir à equipe japonesa. É também de interesse do Santos a transferência do jogador, até porque é um salário alto. O Santos teria aí, livraria um espaço, né, na folha de salário dos jogadores, porém, como eu disse, essa é uma limitação do Santos e o Santos teria que tentar fazer a rescisão. Qual é o problema da rescisão? É que o Santos deve um valor ao Pituca, um valor ainda de 2024, então por conta desse valor que o Santos deve ao jogador, é um impeditivo neste momento para uma rescisão de contrato, até porque o Pituca gostaria e não abre mão de receber estes valores. Então, o Santos teria que negociar com o jogador, com o seu empresário, para de fato concluir a saída dele. Mas hoje é muito mais provável que Pituca vá ao Japão do que ele permaneça atuando no Santos, tá bom? Bem, vamos falar agora sobre o outro jogador do Santos que deve sair nos próximos dias, que é o Zé Ivaldo. O zagueiro vai sair do Santos, já está aí praticamente definido, só falta definir aí para onde ele de fato vai, né? Neste momento, ele está muito próximo de se despedir do Santos rumo à Arábia Saudita. Ele que tem um contrato aí com o Cruzeiro, é um jogador que foi emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, e o contrato dele iria com o Santos até o final deste ano, até dezembro de 2025. O Santos, nessa negociação em definitivo do Cruzeiro para a equipe da Arábia Saudita, não recebe nenhum valor. Uma coisa que eu acho até estranha, né? O Santos, sempre que negocia um empréstimo de algum atleta, esquece, entre aspas, né, de colocar uma cláusula de taxa de vitrine. O Santos, por exemplo, se desfez do Léo Godoy. Tudo bem que são jogadores que não fazem tanta diferença assim no elenco. Mas, por exemplo, recentemente se desfez do Léo Godoy. O Atlético conseguiu concluir a venda ao Independiente da Argentina. O Santos poderia ter colocado ali para que ele pudesse receber pelo menos 10% do valor da negociação. Por que não fazer a mesma coisa agora com o Zé Ivaldo? Mas é sempre assim, né? O Santos sempre pega emprestado jogadores, não coloca uma taxa de vitrine, o jogador está no Santos, é vendido para fora e o Santos simplesmente fica a ver navios. É interessante como o Santos negocia mal no mercado da bola, né? Então, Zé Ivaldo é um jogador que vai deixar o Santos nos próximos dias e praticamente definido aí que ele vai rumo à Arábia Saudita, tá bom? Outro jogador que deixou o Santos, ou que vai deixar o Santos nos próximos dias, é o Aderlan, lateral direito, ele que deve estar agora já a caminho do Sport. O Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, tem tido um problema grande aí com o elenco, muito por conta disso, ele reforçou aí a sua lateral direita com este jogador. O Santos também fez o empréstimo do Kevson, né, para o Sport recentemente. O Aderlan tem um contrato com o Santos até o fim deste ano, então o Santos não vai renovar com o jogador, simplesmente vai emprestar ao Sport para que ele possa cumprir o restante do contrato com a equipe pernambucana. O salário será pago 100% pelo Sport, então é mais um alívio aí de salário, né, para o Santos. Então o Santos tem mais um alívio aí
na sua folha salarial, e após o encerramento do contrato, o Aderlan deve se aposentar e iniciar a sua carreira como treinador, tá bom? Bem, falando ainda sobre as saídas, vamos falar sobre duas saídas frustradas ao longo dessa semana. O Vinícius Anocelo, volante do Santos, que retornou de empréstimo do Estoril de Portugal recentemente, esteve próximo de reforçar o Rio Ave, clube de Portugal. Essa negociação não andou muito por conta de detalhes burocráticos. Alguns detalhes ali de documentos e etc. foram o que impediram essa negociação de ser concretizada. O Zanocelo seria emprestado para essa equipe portuguesa com a obrigação de compra da equipe portuguesa ao final do contrato. E a compra desse jogador giraria ali em torno de 16 milhões de reais, 4 milhões a mais do que o Santos pagou na compra do jogador junto à Ferroviária. Então, o Zanocelo não vai, pelo menos neste momento, para o Rio Ave. Então, o Santos continua procurando aí novos interessados no jogador, enquanto isso, ele continua treinando em separado no CT Rei Pelé. Outro jogador que esteve próximo aí de deixar o Santos, pelo menos ele tentou, né, deixar o Santos nos últimos dias, é o Ian, o volante, menino da Vila, jovem que o Santos tem uma grande expectativa nele, porém, a expectativa do Santos, a expectativa do Santos não se traduz em chances, em oportunidades no time profissional, né? O Santos recentemente renovou o contrato com ele, é um menino que o Santos tem sim um certo cuidado, porque sabe que é um jovem muito promissor, mas a falta de oportunidades pelo técnico Kleber Xavier fizeram com que o menino ficasse incomodado, né, e pedisse a rescisão do contrato, que foi renovado há poucos dias atrás, né? Então, o Santos não aceitou a rescisão do contrato, o Santos disse que toparia apenas um empréstimo, lembrando que o Santos tem somente um jogador à disposição para emprestar aí para uma outra equipe do Brasil e do mundo, e o Santos gostaria de emprestar sim o Ian, e não algum outro jogador, o Pituca, por exemplo, como eu mencionei anteriormente. O Ian, neste momento, junto com seus empresários, não aceitaram, não gostaram da ideia de um empréstimo e gostariam da rescisão de contrato para que ele possa ir a outras equipes. O Atlético Mineiro chegou a demonstrar interesse no jogador. É um jogador que o Atlético vê aí com um grande potencial, então o Atlético tem sim interesse em contar com o atleta, mas o Santos, neste momento, tenta fazer de tudo para não perder o menino de graça. Eu espero que isso não aconteça, porque seria um vexame para o Santos perder um menino que parece ser muito bom de bola mesmo. Eu espero que ele tenha oportunidades no profissional, ou pelo menos ele seja emprestado a uma equipe aí, para que ele possa demonstrar o seu futebol e evoluir também, né? E no ano que vem retornar ao Santos. Outros jogadores que estão na lista dos dispensáveis, e a gente não mencionou aí durante a semana, é o Tiquinho Soares, o Santos que recentemente teve propostas aí da Arábia Saudita e da China para poder se desfazer deste atleta, porém o Santos não aceitou, muito por conta do Alexandre Matos e do Kleber Xavier. Eles disseram que confiavam aí no Tiquinho, acreditavam que ele poderia sim recuperar o seu futebol e tudo mais, mas agora, após algumas oportunidades, ou após ver como ele voltou aí nos treinamentos, né, após as férias de meio de ano, o Santos entende que não há mais chances ou não há mais espaço para o Tiquinho Soares, então o Santos colocou ele sim na lista dos dispensáveis. O duro agora vai ser conseguir uma nova proposta por este jogador. Era, na minha visão, interessante a proposta na época, né, de cerca de $1,5 milhão, mas neste momento o Santos não tem proposta por ele e colocou ele sim na lista de jogadores dispensáveis. O Mosquitinho veio bem na hora que eu estou falando com vocês, né? Outro jogador que o Santos também colocou na lista de dispensáveis é o Tassiano. Tassiano, que recebe um salário altíssimo, um salário bem alto mesmo no Santos, ele está na lista dos dispensáveis muito por conta dele não ter espaço, não demonstrar também a capacidade de brigar por espaço do time titular, e com um salário de $1 milhão, ele já está na lista de dispensáveis do Santos. O problema tanto do Tiquinho quanto do Tassiano é que eles já completaram 7 jogos, que é o limite aí para se transferir a uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, e eles não poderiam sair do Santos para uma equipe da Série A, então somente para equipes ou da Série B ou equipes aí de fora do Brasil. O Tassiano teve uma sondagem recente do Atlético Paranaense, o Atlético na verdade fez até uma proposta pelo jogador, mas nem ele e nem o Santos aceitaram a proposta, mas Tiquinho e Tassiano
estão na lista de jogadores dispensáveis ou jogadores que podem sair do Santos nos próximos dias. Eu, na minha visão, acho interessante assim o Santos se desfazer desses dois jogadores que ainda não trouxeram retorno técnico e, pelo contrário, eles trazem hoje ao Santos um prejuízo financeiro muito grande. Bem, vamos agora falar sobre a chegada de jogadores, ou a possível chegada aí de um zagueiro. O Santos que tem procurado no mercado e investiu muito nesses dias no mercado da Rússia para encontrar um zagueiro à altura aí para ser titular da equipe. Com a saída do Zé Ivaldo, a desconfiança que o Santos tem hoje com o Gil, o Santos também não confia ainda 100% no Luizão, e o Basso se lesionou nessa semana, né? Então o Santos não tem tantas peças ali para a defesa, para a zaga. Então, sabendo disso, o Santos está aí procurando no mercado e se movimentando muito nos últimos dias para encontrar um jogador para essa posição. O Santos procurou na Rússia o zagueiro William Rocha, brasileiro, tem cerca aí de 30 anos, 30 ou 31 anos. O Santos procurou o CSKA, equipe da Rússia, onde ele atua neste momento, que recebeu um não. E eles disseram que só aceitariam uma proposta de cerca de 6,5 milhões de dólares por esse jogador. O Santos sabe que é um valor altíssimo, é um valor acima do mercado, principalmente para um jogador de mais de 30 anos. Então não é interessante, por isso o Santos já desistiu de contar com este atleta. Outro jogador que foi revelado, inclusive, pelo Lucas Mussetti no seu canal, o Santos procurou o Nino, zagueiro que jogou no Fluminense, saiu recentemente do Fluminense, né? Inclusive já vi ali algumas notícias de que ele deve retornar ao Fluminense nos próximos dias. O Santos fez uma proposta, ou melhor, fez uma sondagem ao Zenit da Rússia também, para tentar entender ali se haveria possibilidade do atleta sair, do Santos contar com este jogador, mas o Zenit disse que só liberaria o atleta por uma proposta de 8 milhões de euros. Uma proposta muito alta e que o Santos não tem condições nenhuma neste momento de pagar este valor aí para contar com o jogador. Então Nino, zagueiro do Fluminense, também interessou ao Santos em certo momento, mas devido aos altos valores pedidos pela equipe da Rússia, né, pelo Zenit, o Santos já desistiu. Outro jogador que estava também na Rússia é o zagueiro Balbuena, jogou no Corinthians, não sei se você lembra dele, é paraguaio, ele estava no Dínamo de Moscou, o Santos teve um certo interesse, foi ali internamente no Santos comentado o nome desse jogador, porém o scout do Santos, o departamento ali de análise de jogadores, não aprovou a negociação com esse atleta, até porque o Balbuena já é um jogador muito experiente, né, para não dizer velho, e o Santos entende que hoje ele não teria condições de atuar como titular da equipe. Interessante é que ele recentemente assinou o contrato com o Grêmio, então ele vai jogar pelo Grêmio o restante do Campeonato Brasileiro. Outro zagueiro que esteve na mira do Santos e não avançou a negociação, ou não avançou, o Santos não avançou para uma negociação com ele, é o Rafael Tolói, zagueiro que jogou na Atalanta, aqui no Brasil jogou no Goiás e no São Paulo, ele estava na Atalanta até recentemente, tem 34 anos, o Santos, foi comentado, né, o nome desse jogador, até porque ele está livre no mercado neste momento, porém não foi aprovado pelo departamento de scout do Santos. Eles disseram que é um jogador que tem certas lesões, já também tem uma idade avançada e seria um jogador caro pela idade dele, né, um salário muito alto. Então o Santos não deve avançar, pelo menos neste momento, né? É claro que o Santos está vendo as opções se esgotarem, né? O Santos hoje não tem tantas opções no mercado para essa posição. Então, se o Santos verificar aí, tentar novos jogadores e não conseguir a contratação de um zagueiro, é claro que o Rafael Tolói pode voltar à pauta muito em breve. Mas neste momento, Rafael Tolói, ex-zagueiro da Atalanta, já esteve em pauta no Santos, mas hoje é um nome também descartado. Então está muito complicado o mercado de zagueiro para o Santos continua na procura por um jogador para essa posição, mas no momento não há nenhum nome em consenso do Santos e também nenhum nome avançado aí para a defesa, tá bom? Bem, vamos agora falar sobre treinador. O Santos que vê o técnico Kleber Xavier na berlinda, né? Ele que, como dizem aí, tá no beicinho da purga, né? Tá próximo aí de sair do Santos e o futuro dele será definido nessa partida contra o Juventude. Já é praticamente certo que se o Santos perder para o Juventude, ele deve sair nos próximos dias. O Santos, inclusive, né,
recebeu ali, o Marcelo Teixeira recebeu a diretoria da torcida jovem na Vila Belmiro para uma conversa, e a torcida jovem fez uma pressão para que o Kleber Xavier fosse demitido. Disseram ali que é um treinador que hoje não traz nenhuma confiança, não só para a torcida, mas também para os jogadores, e inclusive os números do treinador de fato são horríveis, né? São números pífios, um aproveitamento aí de cerca de 33% de pontos conquistados nos jogos, né? Desde quando ele assumiu. Então, por conta disso, pela pressão da torcida, pelos resultados ruins e pelo futebol jogado em campo, o Kleber Xavier terá o seu futuro definido na partida contra o Juventude. Uma derrota é praticamente certa a demissão, o empate também tem uma chance de pelo menos 70% da demissão, e até mesmo uma vitória, dependendo de como for essa vitória, né? Até porque a promessa de pelo menos 35 mil pessoas no estádio do Morumbi. Então, imagina se o Santos vencer o jogo por 1-0 com gol no último lance, jogando mal. Eu duvido que a torcida não vá pressionar o treinador, e também duvido que internamente não haja um burburinho pela demissão do Kleber Xavier, o estagiário. Então, muito por conta disso, há comentários internos do Santos, né, comentários ali na diretoria, a respeito de nome de treinador. Foi comentado ali a respeito do Vojvoda, treinador que estava no Fortaleza, foi demitido recentemente da equipe do Ceará. O Vojvoda, ele não é um nome de consenso na diretoria do Santos. Há quem diga internamente que seria uma aposta. Olha, eu acho que se você vê o Vojvoda como aposta e o Kleber Xavier como solução, você nem deveria estar na diretoria do Santos. Porque eu entendo que o Vojvoda ficou conhecido apenas ali treinando Fortaleza, mas olha o trabalho do cara nos últimos anos. O cara levou o Fortaleza, que nunca havia disputado uma Libertadores, a 3 Libertadores praticamente consecutivas. Levou o Fortaleza a uma final de Sul-Americana, isso com um elenco limitado e também com a verba, né, com dinheiro também bem limitado. O Fortaleza, por exemplo, tem menos arrecadação do que o Santos. E ainda assim, sempre o Fortaleza tem terminado à frente do Santos nos campeonatos brasileiros, muito por conta do trabalho do seu treinador. Então o Vojvoda é visto por muitas pessoas ali no Santos como uma aposta, mas também é um problema de que o Vojvoda não deve aceitar no momento uma proposta de qualquer clube que seja. Claro que se for uma grande oportunidade para sua carreira, eu duvido que ele não aproveite, né? Mas ainda assim, muitos dizem que ele não deve aceitar uma proposta, principalmente se for do Santos no momento atual, né? Muito por conta do Santos estar disputando para não cair. Então tem toda a questão do desgaste, né? Você ter que tirar uma equipe grande, uma equipe de camisa do rebaixamento não é algo simples, e aí muitos dizem que ele não deveria aceitar uma proposta, ou não deve aceitar uma proposta caso o Santos bata na sua porta, né? Faça uma ligação ali para tentar contar com este treinador. Eu acho que é um bom nome, tá? Eu acho que é um grande nome, e sim, eu gostaria muito, caso houvesse aí a demissão do Kleber Xavier, eu gostaria muito que o Santos contratasse esse técnico, apesar de saber que é, sim, um nome difícil de vir neste momento. Outro nome que foi muito comentado desde ontem no Santos é a respeito de Jorge Sampaoli, o técnico argentino que já passou no Santos, né, em 2019, é um nome de consenso não apenas na diretoria do Santos, mas também na torcida. Muitos sabem que ele é um treinador capaz de melhorar jogadores ruins, ou jogadores médios, ou jogadores fracos, né? No elenco do Santos tem bons jogadores, tem bons valores, sim. Nós temos também muitos jogadores fraquíssimos, né? E eu acredito sim também que o Sampaoli é outro nome que pode dar a estes jogadores que hoje são ruins uma nova cara. Ele pode tirar desses jogadores algo a mais, né? Mas o que preocupa não apenas o Santos, mas o que me preocupa é um pouco o temperamento dele, né? Ele é um cara que não é tão simples, não é tão fácil de lidar. Não sei se ele conseguiria lidar aí com o ego dele. Aí tem o Neymar, que é muito maior, assim, sei lá, 50 vezes maior do que ele na carreira, né, no futebol. Então, eu não sei como é que ele conseguiria lidar com isso, até porque quando ele teve o Messi na Argentina, quando ele treinou o Messi, né, a gente viu como ele foi mal na seleção da Argentina. Então, é um nome praticamente de consenso na diretoria do Santos, na torcida, muitos gostam muito dele, eu gosto também do Sampaoli, mas a minha preocupação seria o ego dele com o elenco atual do Santos. O Santos tem hoje o Neymar, o Santos tem hoje
jogadores que já foram campeões em outras equipes, né, como é o caso do Zé Rafael, William Arão e etc. Então, a gente teria que ver aí como seria Sampaoli com este elenco. Agora, eu quero saber de você a sua opinião sobre todas as informações que nós trouxemos aqui. Eu sei que foi muita informação, né? Mas é assim que é bom. É por isso que o canal Mundo do Santos está aqui crescendo a cada dia mais no YouTube, porque a gente traz informação sem enrolação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo, comente aí também, deixe a sua opinião nos comentários, quem você gostaria que fosse o novo treinador do Santos, você gosta de Vojvoda, você gosta de Sampaoli, você gostaria que o Santos contratasse algum dos zagueiros que eu comentei, Rafael Tolói, o Nino, que jogou no Fluminense, hoje está no Zenit, Balbuena, comente aí, deixe a sua opinião nos comentários, porque é muito importante pra gente aqui no canal, tá bom? Deixa aí também o seu like e o seu hype, são outras duas coisas muito importantes aqui no YouTube, tá certo? Um grande abraço para você, amanhã estaremos de volta aqui atualizando você sobre todas as informações do jogo, Santos e Juventude, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, tá bom? Um abraço e amanhã nos encontramos aqui então.